Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para conversarmos sobre o Regimento Interno de Santa Catarina, agora relacionado às proposições, projeto e indicações, conforme o nosso regimento interno. Então estamos aqui de volta, depois aí de uma semana sem vídeo, né? Acabei ficando um tempo sem postar. Estava até analisando todas as questões relacionadas a conteúdo e, querendo ou não queria terminar muito cedo todo o conteúdo antes do edital, mas como está suspenso ainda, nesse próximo mês nós vamos finalizar todo o nosso edital em termos de regimento interno, tá bom? Vocês devem ter visto a notícia também de que o governo do estado suspendeu os concursos na área executiva, do Poder Executivo. A Alesc é outra esfera do poder. O concurso está suspenso, mas não é por questão financeira, né? São por questões aí relacionadas ao cargo e também por questões, na minha percepção, né, da nova administração. Por questões da nova administração, né, da nova mesa diretora. Mas, a minha percepção, né, eles vão resolver e acredito que nesse primeiro semestre, no final, ou no começo do segundo, o concurso volte, né? Eu acho que ficaria até feio deixar para ano que vem e utilizar como justificativa também a questão do governo, do poder executivo, do governo do estado. Mas vamos analisando. Enquanto isso, aproveitem para estudar. Vocês que estão estudando vão estar muito na frente. Eu tive muitos colegas que aproveitaram a pandemia para focar e estudar, mesmo naquela loucura toda, nessa dificuldade que foi. Tive colegas que conseguiram estudar e você ficar nesse período todo de pandemia, que não teve nenhum concurso estudando, torna você competitivo. Você iguala a pessoa que já estava estudando ou supera, né? Então, várias das pessoas, se vocês observarem os discursos, conversar com alguém que passou entre os primeiros, eles estudaram durante a pandemia, né? E agora, é claro, nós vamos ter esse período aí de suspensão desse edital, e é um edital muito específico. Você estudando para esse edital, você tem uma vantagem forte no edital da Alesc e da FGV. Beleza? Então vamos lá e vamos estudar o regimento interno. Não esqueçam, né, pessoal? Não desanimem e foco nos estudos. Eu sei que não é fácil não desanimar, né? Sabendo que não tem data. Mas você tem que saber que você é uma das poucas pessoas que ainda está focada nesse edital. Eu sei várias pessoas que largaram os estudos, até porque não tem mais concurso do Poder Executivo aqui do Estado, e pensou, pô, só tem a Alesc agora, não vou ficar estudando. Então, se você está vendo esse vídeo, ainda está nesse momento vendo, você é uma das poucas pessoas que tem esse foco, tá? E está se mantendo vendo e estudando. Isso é muito importante, né? E se por acaso você está vendo esse vídeo depois que o edital já voltou, né? Agora é hora de focar e continuar a estudar mais ainda, né? Não sei quando vai voltar, mas provavelmente quando voltar o pessoal vai iniciar a assistir os vídeos anteriores, né? E vai tentar colocar tudo no atraso. Como eu notei, né? Que os primeiros vídeos, quando o edital estava valendo, tem 300 views. Agora nós temos 40, 30. Então o fluxo é menor. São poucas pessoas que mantiveram o foco. Que mantiveram o foco. Bom, o que são proposições? As proposições são basicamente todo documento que pode ser aí, né, discutido dentro da LESC. Então, dentro da LESC nós temos proposições à emenda à Constituição. Então, eu posso fazer uma emenda à Constituição, posso fazer um pedido aí de emenda da Constituição do Estado, fazer essa alteração. Eu posso fazer um projeto, que é uma proposição, que vai alterar a lei complementar, por exemplo, uma lei complementar na área tributária. Eu posso ter um projeto de lei ordinária, um projeto de lei delegada, um projeto de lei de conversão de uma medida provisória para a lei, um projeto de decreto legislativo, projeto de resolução, emendas. Então, aquelas emendas que a gente faz em projetos, requerimentos, ofícios, moções, indicações, pedidos de informação, e tudo isso a gente vai discutir e conversar aqui na aula de hoje, beleza?
Então vamos que vamos. Bom, toda proposição ela pode ser, tá, de origem parlamentar, da mesa ou da comissão. Então nós temos uma proposição, um projeto que pode ser de um deputado, de um autor, de uma mesa, a mesa então pode ter uma proposição, ou de uma comissão específica. E essas proposições, elas vão ter uma versão eletrônica, tá? Elas vão ter uma versão eletrônica. Um ponto importante é que as proposições deverão ser apresentadas na primeira secretaria da mesa, então, né? A primeira secretaria da mesa é responsável por receber as proposições e podem ser entregues antes ou durante as sessões plenárias, antes ou durante. Além disso, uma proposição de iniciativa de um parlamentar pode ser apresentada por uma ou mais pessoas. Então, por exemplo, um projeto de lei para aumentar o salário dos servidores municipais, dos servidores na área da educação. Um deputado pode assinar e ele pode conversar com os outros deputados que podem assinar também esse projeto, né? Então, um projeto pode ter a assinatura, né, de vários, a iniciativa de vários deputados. Eles gostam disso, né? Eu fui parte da iniciativa, da ideia desse projeto. Porém, para fins de ELESC, é considerado o autor somente o primeiro a assinar. O primeiro a assinar é considerado o autor. Normalmente é aquele que começa o projeto, né? Pega a assinatura dos demais, e aí ele é considerado o autor da proposição. Tá? Ele é considerado o autor. Além disso, olha só, são de simples apoio as assinaturas que seguirem a primeira, exceto quando se tratar de proposição para a qual a Constituição do Estado ou este regimento exigir determinado número de subscritores. Isso a gente vai ver nas aulas finais, né? Quais são essas situações, tá? Que exige mais de um signatário. Além disso, nós temos aqui, no caso das proposições de comissão, da mesa, bancada ou de bloco, tem que ser assinada pelo presidente ou líder. Então, uma proposição, um projeto de lei que vai vir da comissão de tributação tem que vir assinado pelo presidente da comissão ou dos líderes, né, de bancada. E além disso, olha só, pela maioria de seus integrantes. Então, por exemplo, a comissão de tributação tem 9 membros. Beleza. A comissão de finanças e tributação, tá? Tem 9 membros. E aí, eles criam um projeto de lei. Para esse projeto ser considerado um projeto de iniciativa daquela comissão, tem que ter o voto da maioria. Tem sentido, né? Eu não posso dizer que aquele projeto é iniciativa da comissão de tributação se somente o presidente quer ter aquele projeto. Entenderam? Então tem que ter a maioria dos votos daquela comissão e a assinatura do respectivo líder. Essa é a ideia, tanto na área da comissão como em um bloco parlamentar. Então, um bloco parlamentar com 8 deputados tem que ter 5 dos membros aí votando para esse projeto, ser uma proposição de iniciativa do bloco, mais a assinatura do líder, né? Ou a assinatura do líder dentro dos 5. Entenderam? Deixa eu até depois vou abrir aqui, cadê? O diário oficial da LESC. Eu estava olhando o diário oficial do Estado. Deixa eu colocar a LESC, tá? Eu estava analisando as finanças do governo estadual, que eu acho que não estão tão ruins assim, né? Para terem suspendidos, né? Na área do Poder Executivo. Bom, tá carregando, sempre demora para carregar, né, o site da LESC. Mas depois eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, esses blocos parlamentares, dependendo do tamanho deles, a maioria dos integrantes
mais a assinatura do presidente, junto com a assinatura do presidente. Além disso, um projeto, uma proposição, né? Uma proposição é um termo mais amplo, né? Uma proposição, ela tem que ser sempre fundamentada, né? Então, se eu quero criar uma lei, eu tenho que ter um fundamento para aquela lei, né? Então, vai ser fundamentada pelo autor da proposição. Então, pelo autor da proposição. Além disso, o encerramento da tramitação de proposição em qualquer fase será requerido por escrito pelo autor ou presidente da ALESC, tendo obtido as informações necessárias, deferidas ou não, a pedido, cabendo recurso ao plenário. Então, o autor da proposição pode pedir a retirada da proposição, ou o presidente da ALESC, e além disso pode ter recurso ao plenário, então votação ao plenário. Então, se o presidente quiser tirar uma proposição, pode ter, né, a hipótese de recurso ao plenário, o plenário decidir se aquela proposição deve continuar na mesa, deve continuar em pauta ou na comissão que estiver sendo discutida. Outro ponto interessante, olha só, finda a legislatura. Então, quando encerra a legislatura, serão arquivadas todas as proposições que estiverem em tramitação na ALESC, salvo os vetos, as medidas provisórias e os ofícios. Então, acabou a legislatura, que é aquele período de 4 anos, tudo que estiver em tramitação, os vetos, requerimentos, os ofícios, indicações, são arquivadas, né? Que vai iniciar uma nova legislatura, um novo período, novas votações e discussões. Menos as medidas provisórias, né, que tem efeito aí para discussão no período futuro, na próxima legislatura. Toda proposição deve ser publicada no Diário Oficial da ALESC com a sua justificativa. Isso a gente vai ver alguns exemplos depois. E quando, por extravio ou retenção indevida, não for possível o andamento de qualquer proposição, deve-se aí reconstituir e voltar ao processo. Então imagina, né? Isso acontece. Um deputado perde um processo. Ele perde uma parte importante do projeto de lei. Lembra que eu comentei que as comissões elas dividem os trabalhos entre os deputados? E se está no regimento interno é porque acontece. Então, às vezes, alguém perde alguma coisa importante, e aí, obrigatoriamente, a presidência, né, pessoal, vai fazer a reconstituição de todo o processo. É claro que hoje é tudo online, a gente consegue recuperar todas essas informações, pelo menos boa parte, né, do que é importante, e se rediscute de novo essas proposições. Então, lembrando, as proposições é um termo mais amplo, né? Ela envolve propostas, projetos, emendas, requerimentos, pedidos. Bom, e dentro das proposições, um desses tipos são os projetos. Então, os projetos, eles compreendem as matérias que vão ser discutidas no plenário. Então, são matérias de emenda à Constituição, lei complementar, projetos de lei ordinária, projetos de conversão de MP, projeto de lei delegada. Então, se você quer criar uma lei, primeiro tem que ter um projeto, né, que vai ser discutido nas comissões e discutido no plenário para votação. Tá? E olha só, matéria constante de projeto rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros. Então, não é da maioria dos presentes, é da maioria absoluta dos membros da ALESC. Então, basicamente é o seguinte, se você tem... Isso é muito comum, né, na área política. Tu tem um projeto de lei. Vamos supor que é um projeto para diminuir tributos. Ou um projeto para favorecer a população, vamos supor, indígena. Só que a maior parte dos deputados não quer, vamos supor. Se você colocar esse projeto para votação, ele vai ser, vamos supor, rejeitado. E nesse caso, só na próxima sessão legislativa você poderia aí, né, discutir essa temática novamente.
só na próxima sessão legislativa. Então, para evitar, muitas vezes o presidente da Assembleia às vezes não coloca em votação, né? Ou os políticos seguram em alguma mesa, pedem vista em alguma comissão. É assim que funciona a política, né? Tu tem que analisar se tu tem a quantidade de pessoas necessárias para aprovar uma matéria, porque em alguma situação aquela matéria não vai poder ser votada de novo, a menos que a maioria absoluta dos membros da LESC queiram que essa matéria seja aí, né, pauta de discussão. Então é bem mais complexo, né? Por isso que o governo estadual, os governos municipais, eles cuidam para manter a Câmara favorável, eles cuidam com o projeto que vão votar, porque às vezes na situação que não for favorável, não vai poder ser discutido de novo. Eu não posso mandar o mesmo projeto de novo para discussão. Ah, agora eu acho que vai. Não, nesse caso, se for rejeitado, tu vai ter, né, que convencer a maioria absoluta dos membros para pedir a volta do projeto para ser discutido. Então é complexo. Quem que pode fazer projetos de lei? De acordo com a Constituição do Estado, quem tem a iniciativa de projeto de lei são os deputados, de forma individual ou coletivamente, as comissões, como nós vimos, o governo do Estado. Então, o governo do Estado pode fazer projeto de lei, né, para mudar a estrutura administrativa, para aumentar imposto, para mudar um funcionamento de alguma empresa, dentre outros, né, para regular todas as atividades do Estado. O presidente do Tribunal de Justiça tem essa competência de encaminhar um projeto de lei. O Procurador-Geral de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o Defensor Público-Geral e aos cidadãos, né? E essas regras aqui nós vamos ver posteriormente. Além disso, os projetos de decreto legislativo destinam-se a regular as seguintes matérias. O que é o decreto legislativo? Ele acontece em situações especiais: pedido de intervenção federal, aprovação ou suspensão de intervenção estadual em município. Então, um município que tem rejeição de contas, que teve um problema grave, né? Os dois casos são em situações de problemas de má gestão de recursos, corrupção, que podem ensejar aí essa situação. Julgamento das contas do governo do Estado, via decreto legislativo, denúncia contra o governador, revisão dos atos do Tribunal de Contas, que tecnicamente o Tribunal de Contas faz parte, né, da fiscalização do Executivo, licença ao governador e ao vice-governador do Estado e aprovação dos conselheiros do Tribunal de Contas, que tecnicamente são um tripé, né, fazem parte da fiscalização ao Poder Executivo com a Assembleia Legislativa. As emendas, pessoal, o que é emenda? Emenda, como a gente já pensa assim, né? Uma emenda. Estou tirando um buraco, tapando um buraco. Estou tapando uma emenda, né? A emenda é a proposição apresentada como acessória de outra. Então, nós temos um projeto de lei e eu quero alterar um parágrafo. Eu quero alterar uma parte. Isso é muito comum, né? Tu encaminha um projeto e um deputado não gostou, ou uma categoria não gostou, a categoria dos policiais não gostou desse artigo, vai deixar a aposentadoria deles mais longa, ou uma outra categoria não aceitou. Então, temos pressões sociais, né? Pressões políticas, e tudo isso influencia em vários projetos. Ou às vezes o projeto veio ruim, né? E é necessário mudar. Então, a emenda é uma alteração a uma proposição. É uma alteração a uma proposição. Essa emenda ela pode ser supressiva, modificativa, aditiva ou substitutiva global. A supressiva é a que erradica artigo, parágrafo, inciso, alínea ou item. Então é aquela que tira, ela suprime. Então grava, né? Emenda supressiva suprime. Suprime um artigo, um parágrafo ou uma linha ou até um item. Emenda supressiva. Nós temos a emenda modificativa. Na emenda modificativa, ela altera um artigo, parágrafo, inciso, a linha,
devendo ao dispositivo a que se refere ser reproduzido por inteiro. Então ela altera, tá, pessoal? Então ela altera essa composição. Depois nós temos a emenda aditiva. A aditiva ela acrescenta. Então vamos supor que tinha na lei a seguinte informação: o servidor público poderá trabalhar até 6 horas por semana em home office, ou até 10 horas por semana. E aí o deputado ele acha necessário colocar um inciso, né? Dentro daquele parágrafo ele vai colocar um inciso. Ele vai especificar. Em relação às horas cumpridas em home office, deverá ser comprovado através de indicadores as metas e objetivos alcançados e a produtividade do servidor. Então você vai alterar acrescentando um artigo, parágrafo, inciso. Você não vai alterar a forma como foi escrita, né? Você vai adicionar ou mais um artigo, mais um parágrafo, um inciso, para melhorar ou para especificar o objeto que você está conversando, o objeto que você está discutindo. Além disso, nós temos a emenda substitutiva global. Nesse caso, é quando tu altera substancialmente o texto, sendo apresentado quase como sua, né? Como uma sucessora. Então, um deputado mandou um projeto de lei, tem lógica, né? É uma ideia legal, mas ele escreveu de forma errada. Então, um deputado fez a ideia de um home office, só que em vez de, por exemplo, 36 horas semanais, de 44 horas. O servidor trabalha de casa, ele tem que trabalhar mais, vamos supor, né? E aí os deputados acharam que é de forma incorreta, o sindicato também foi contra, e achamos que foi necessário mudar o projeto de lei, né? Mudar ele todo, reestruturar para 30 horas, com indicadores de produtividade, com forma de controle real. Então essa ideia de que substitui tudo. E pelo próprio nome você consegue adivinhar, né? Emenda supressiva, suprime. Emenda modificativa vai alterar, mas não vai alterar tudo, vai alterar uma parte pequena. Emenda aditiva acrescenta um a mais, acrescenta ou um parágrafo a mais, ou um artigo. E a emenda substitutiva global, né? Todo o projeto. É quase como um novo, tá bom? Além disso, olha só, a emenda apresentada à substitutiva global, então tu pode apresentar uma emenda a uma emenda substitutiva global, tu denomina de subemenda, e pode ser aditiva, modificativa ou supressiva. Além disso, as emendas só poderão ser apresentadas quando as proposições estiverem em exame nas comissões. Então reparem, o momento das emendas é o momento das comissões, das discussões, das alterações do projeto, antes da leitura do relatório e o voto do relator, ou na ordem do dia, no primeiro turno, durante a sua discussão. Então, nas comissões, antes do voto do relator e na ordem do dia, no primeiro turno, durante o momento da discussão do projeto. Esses são os momentos aí em que você pode acrescentar e solicitar uma emenda ao projeto. Então isso aqui é bem importante, né? São ritos e processos que fazem parte aí do funcionamento das votações e alterações de projetos, de proposições da LESC. Além disso, na hipótese de emenda apresentada no plenário, então imagina, né? Teve uma matéria que foi votada na Comissão de Justiça, na Comissão de Finanças e na Comissão de Educação. Aí chega para votar no plenário e um deputado pede uma emenda. Ele quer alterar mais uma parte. Nessa situação, imagina, né? Acabou de alterar tudo, passou por uma discussão de vários deputados e agora o deputado, né, resolveu incluir uma emenda. Nessa situação, olha só, a matéria vai voltar à comissão para apreciar, tendo cada uma delas o prazo de uma reunião para emitir o parecer. Então, é um prazo diferenciado. Esse projeto de lei estava em votação no primeiro turno,
um projeto, um deputado propõe uma emenda. Nesse caso, volta às comissões que vai analisar, né? Porque as comissões que têm o conhecimento técnico, científico, pelo menos é para ser. Então, eles que vão analisar com esse rigor. E eles vão analisar e depois eles têm uma reunião para emitir o parecer e voltar para pauta e ordem do dia. Esse é o processo. Esse é o processo de emendas. Isso acontece, né? Tem deputados que às vezes não participam das comissões e também não procura participar. E depois descobre que às vezes talvez seja necessário uma emenda. As emendas serão apresentadas na comissão permanente que estiver tramitando a proposição respectiva, numeradas na sequência em que forem apresentadas. Além disso, as comissões somente poderão aprovar, modificar e rejeitar se estas se enquadrarem no campo temático da respectiva comissão. Então, um projeto que às vezes necessite de mais de uma comissão, se a emenda tiver relação com, por exemplo, uma questão de educação, não é a comissão de finanças que vai negar, a menos que seja um motivo que impacte fiscalmente o Estado, né? Ele não tem essa competência de negar. Não é a matéria temática da comissão. Além disso, olha só, isso aqui é bem importante. Não serão admitidas emendas que impliquem um aumento da despesa nos projetos de iniciativa do governo do Estado, ressalvado o disposto do artigo 122, né? Isso aqui é um ponto importante, né? O poder legislativo, tecnicamente, ele não pode ser o responsável por aumentar despesas no poder executivo, né? Quem cria cargos para o poder executivo? É o poder executivo. O poder executivo pode pedir a criação de cargos que vai passar na LESC, que vai passar em votação de deputados, para o poder executivo. Então vamos supor que o Jorginho, o governador atual, manda um projeto para criar 10 vagas de engenheiro para o DEINFRA. A Câmara, a LESC, não pode chegar e alterar, porque não cria 20, nós queremos 20. A LESC não tem o poder de criar despesa para o poder executivo, a menos que o poder executivo concorde, queira votar o projeto e aí traga com 20, tá? Esse é um ponto importante. Além disso, não podem ser colocados emendas de matéria estranha ao projeto que está se discutindo. Então imagina, nós temos um projeto na área de educação e um deputado resolve colocar lá um artigo relacionado à cultura. Não, uma outra área mais longe, né? A saúde. Então lá coloca um artigo que todo posto de saúde deve ter um quiroprata, um fisioterapeuta, um massagista, por exemplo, né? Bem absurdo só para mostrar, né? Então imagina um projeto de educação que está regulando, por exemplo, o funcionamento das escolas no governo estadual e ele quer colocar uma área da saúde, um artigo aleatório, uma emenda. Não pode, né, pessoal? Tu não pode colocar uma matéria estranha através de emenda em uma outra proposição. Não tem relação ou sentido, né? Isso é importante também para evitar mudanças no foco do projeto. Imagina um projeto que está para discussão na área da educação e tu quer acrescentar algo da saúde ali para poder ser aprovado mais rápido. Então isso não pode, né? Não pode colocar emenda ao projeto de matéria estranha ao que está sendo discutido. Depois nós temos as moções. Moção é a proposição em que é sugerida a manifestação da LESC sobre determinado assunto. A moção ela é basicamente uma opinião da LESC, né? Então, um deputado solicita uma moção, uma manifestação da LESC em relação ao Dia das Mulheres. Uma moção é basicamente a LESC emitindo a sua opinião sobre determinado assunto, né? Vamos até pesquisar aqui no Diário Oficial da LESC. Vamos ver se a gente acha aqui a palavra moções.
Depois eu procuro também o... vamos ver aqui, ó. Ó, moção 128. Os deputados gostam muito disso, né? De dar uma moção, ó. Moção 127, de autoria do Mário Mota, manifestando apelo ao superintendente da infraestrutura da NTT que estude a necessidade de exigir da concessionária do trecho catarinense o uso de drone para análise e classificação dos riscos e passivos. Olha só, foi aprovado. Moção de autoria do deputado manifestando o apelo ao superintendente do DENIT que seja instalada adequada iluminação na passarela. Moção. Então, pessoal, a moção é basicamente ratificando, reiterando a opinião da Alesc para que algo seja feito, algo seja discutido, né? Então aqui basicamente, ó, ele está pedindo que o DENIT se explique sobre isso. Então é basicamente como se a Assembleia estivesse aqui, nós estamos solicitando essa informação. Nós estamos querendo essa informação. Nós estamos aqui, ó, decretando luto. Moção 130, manifestando aos familiares do senhor Ademir pesar por seu falecimento. Então, imagine, moção tem milhares aí, tá? Nós temos milhares. Moção 132, do Sérgio Guimarães, manifestando aplauso ao presidente do Bloco de Areia pela participação no Carnaval. Votado, discussão e votação aprovada. Então aqui comunica que as moções foram aprovadas. Os deputados gostam de fazer isso, né? Aprovar, então aí eles encaminham pro deputado, no caso ali pro pessoal do Carnaval de Palhoça ou para a família, a moção, né? Informando que a Assembleia Legislativa ela tem essa opinião, eles apoiam o Carnaval de Palhoça ou, naqueles casos, cobram determinada situação, né? Então, é a forma como a Assembleia se manifesta sobre determinado assunto, que normalmente é feito através, né, de um deputado que encaminha uma ideia e é discutido dentro da ordem do dia. Um outro ponto que eles gostam bastante é o pedido de informação. O pedido de informação ele é interessante, né, porque parte da atividade do Poder Legislativo é fiscalizar. Então, os deputados, por intermédio da mesa, podem fazer pedido de informação a secretário de Estado ou a qualquer titular subordinado ao governo do Estado, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento. O que você pode pedir, né? Um ponto importante também que é qualquer assunto relacionado à atividade do Estado, né? E aqui nós temos o funcionamento desse pedido. Ó, recebido o pedido, será incluído na ordem do dia para votação, para ver se os demais deputados concordam com esse pedido. Então, por exemplo, naquela época do caso dos respiradores, né? Os deputados faziam pedido de informação sobre como era a compra, sobre o processo licitatório das compras. Um deputado, agora essa semana, poderia fazer um pedido de informação solicitando as informações sobre as finanças do governo estadual, para analisar se o que eles dizem, né, é realmente verídico, que a situação está crítica para suspender os concursos na área estadual, do Poder Executivo. Então você pode solicitar. Depois disso, né, pessoal, que esse pedido é aprovado, então ele é encaminhado, né, para a autoridade competente. Se as informações não forem prestadas dentro de 30 dias, o autor solicitará a reiteração à mesa e este encaminhará o pedido por ofício à autoridade competente. Outro ponto é que não é objeto do pedido de informação, consulta, sugestão de providência e questionamento sobre propósitos. Então, vamos supor, eu quero fazer uma sugestão de construção de uma escola. Não é um pedido de informação. O pedido de informação
Tu vai consultar algo relacionado ao que já foi feito, relacionado ao que aconteceu, aos fatos de transparência no setor público, na minha percepção, né? Na minha percepção, é a ideia do pedido de informação. É diferente, por exemplo, né, de requerimentos. No requerimento, tu solicita, né? Tu solicita alguma informação. Os requerimentos, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Nós temos os requerimentos e indicações. Indicação são os últimos, tá? Eu vou mostrar para vocês através aqui do portal, ó. Nós temos indicações do dia 31 de março. Cadê aqui? Eu quero abrir as indicações. Espera aí, aqui são as moções. Que as indicações não ficam aqui. Consulta. Eu tinha aberto outro dia as indicações. Espera aí. Ordem do dia. Tramitação de matéria. Moções, requerimentos, ó, indicações. As indicações, você solicita alguma informação, ó, dirigido ao governador do estado, sugerindo instalações. As sugestões e consultas, elas são feitas através de indicações. Então, o deputado ele pode sugerir o seguinte, através de uma indicação. Eu sugiro que seja feita uma escola nos fundos da Palhoça. Eu sugiro que seja construída uma ponte entre a Palhoça e Florianópolis. Eu sugiro que seja construído um transporte marítimo de Joinville a Criciúma. É uma indicação. A indicação ela tem menos poder. A indicação não é um pedido de informação. O pedido de informação, tu quer transparência, tu quer saber em relação a algum ato, algum fato que aconteceu aí, né? Seja financeiro, seja em termos de situações na área de educação, na área de saúde. A indicação, tu vai sugerir determinada iniciativa que vai auxiliar a população de Santa Catarina, tá? Que seja de interesse público, né? Então, indicações. E os requerimentos, eles têm relação a questões de documentos, de processos e também até relacionados, tá, à fala. Olha só. Então, os requerimentos, eles são amplos. Um requerimento verbal é tu pedir a fala. Gostaria de solicitar a fala nesse momento no plenário. Isso é um requerimento verbal. Permissão para falar, fazer um requerimento de leitura, requerimento para ser feita a votação, para que seja analisado a quantidade de participantes na sessão plenária do dia. E nós temos os requerimentos escritos também, né? Os requerimentos escritos, eles estão relacionados tanto a pedido do cumprimento do regimento interno, como também de todo o processo dentro da LESC, né? Então, como vocês podem observar, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, requerimento de desarquivamento de um projeto de lei. Isso aqui, ó, uma moção de aplausos. Então, tu vota para dar uma opinião de uma moção de aplausos para os bombeiros de Massaranduba. Aqui, ó, um requerimento para desarquivar projetos. Então, requerimento é mais uma prática utilizada dentro de forma interna para cumprir o requerimento, principalmente o escrito, para cumprir, solicitar informações através aí de projetos, pedir uma análise de uma comissão, para fazer um requerimento de desarquivar um projeto, fazer um pedido de solicitação de informação dentro de um projeto da LESC via requerimento. Diferente da moção, que daí a LESC expressa a sua opinião. Então eu quero dar uma moção de aplausos para os bombeiros.
A moção, um deputado vota, dá a ideia, e os demais deputados cumprem e votam, né? Já na indicação, um deputado, ele solicita à mesa, né, que seja encaminhado para o governo a indicação dele. Então nós temos a moção, pedido de informação, requerimento e indicação. Os projetos de lei, e todos eles fazem parte das proposições, que tudo é uma proposição, a proposição de alguém. A proposição de alguém, tá? Essa é a ideia básica. Então a proposição é tudo que os deputados podem fazer: propostas, projetos de leis, emendas, requerimentos, pedido de informação, recursos e proposições, tá? Essa é a ideia final. Basicamente, isso é todo o rito, tudo que os deputados podem elaborar e fazer durante seu mandato, né? Eles gostam muito de moções, moção de aplauso, dar indicações, né? Indicações para que seja feita a obra aqui na minha área, na minha região, né? Isso aí faz parte do rito do poder legislativo, que nem sempre o poder legislativo ele vai executar, né? O poder legislativo ele fiscaliza. O que ele pode fazer é dar sugestões, indicações. Nem sempre o governo cumpre, mas ele pode fazer e depois ser um intermediário, né, na negociação e conversa com o poder executivo. Tá bom? Na próxima aula eu vou continuar mais um pouco sobre esse tema, finalizar algumas arestas e vamos partir para a próxima etapa, na continuidade do rito, tá? Na continuidade do rito e finalização do regimento interno, que falta muito pouco. Estamos acabando toda a parte mais geral e aí vamos para resumos e questões. Um forte abraço a todos, vamos que vamos, permaneçam nos estudos. Até a próxima, pessoal!